Bom, essa parte da aula vai ser dedicada à participação de estrangeiros também, mas mais especificamente relacionando-se à forma de representação deles no Brasil, a participação deles em consórcios e também em relação à equalização de propostas. Aqui nós temos algumas novidades na Lei 14.133, de previsões que são diferentes em relação àquelas que havia na Lei 8.666 e, portanto, é importante a gente compreender quais são essas novidades e realmente no que elas mudam em relação à legislação anterior. Primeiramente, em relação à representação legal no Brasil, a Lei 14.133 não estabelece expressamente a necessidade de representação no Brasil, diferente do que acontecia na Lei 8.666. Isso pode gerar alguma dúvida sobre se vai ser necessária realmente a representação no Brasil para certas hipóteses, mas me parece que sim, apesar da lei nova ser omissa em relação a esse assunto, vai haver situações em que o licitante estrangeiro precisa necessariamente de um representante no Brasil, não só para figurar como a interface dele com a administração pública, mas também nas atividades que ele vai realizar no Brasil. Ter um representante no país vai acabar sendo, em certas situações, necessário, e ainda que a lei não preveja isso, isso vai ter que acontecer. Isso pode ser instrumentalizado por uma procuração, por outro tipo de documento, uma nomeação qualquer, e isso enfim, não há nenhuma novidade em relação ao que acontecia perante a Lei 8.666. Tem que haver um documento nomeando o representante no Brasil. Esse representante vai ter que ter poderes e responsabilidades compatíveis com as suas atividades, né, de forma que o licitante estrangeiro não possa se imiscuir de certas responsabilidades, alegando que aquela pessoa não tinha os poderes necessários. Então é necessário que o licitante estrangeiro tenha um representante com poderes que sejam necessários e suficientes para atender o que for necessário aqui no Brasil. Esse representante, né, vai ter que ter residência e domicílio previamente já estipulados no instrumento de nomeação, na procuração. Então é necessário ter clareza a respeito disso. A formatação jurídica, como eu falei, pode ser uma procuração, pode ser um contrato. Aqui não existe uma forma definida, mas o importante é que haja um instrumento claro, formal, de nomeação de um representante, estabelecendo poderes e demais requisitos necessários. É necessário também estabelecer um prazo para essa representação, que em princípio não pode ser tão curto a ponto do licitante estrangeiro ficar sem um representante no Brasil. Se ele for ficar sem um representante no Brasil, ele vai ter que ter um outro representante. O fato é que ele não vai poder, ele que eu digo, a empresa estrangeira, não vai poder se beneficiar da ausência de um representante, porque é evidente que esse tipo de situação não pode acontecer. E também, em relação ao momento da comprovação de um representante no Brasil, como não se trata mais de um requisito de habilitação, eu entendo que isso pode ser apresentado depois, não necessariamente para habilitação na licitação, mas isso ainda vai ter que ser melhor evoluído, enfim, vai ter que ser melhor pensado à luz da aplicação concreta da Lei 14.133. O fato é que aqui nesse ponto, ainda que a lei seja omissa, né, diferentemente do que acontecia com a lei anterior, acredito que não vai haver grandes alterações, e o fato é que é necessário, em certas situações, ter um representante no Brasil, e alguns requisitos básicos precisam ser observados. Em relação à participação de empresas estrangeiras em consórcio, aqui a gente tem algumas novidades na Lei 14.133. Bom, em primeiro lugar, é necessário destacar que a lei atual, tanto quanto a lei anterior, prevê a possibilidade da participação de estrangeiros em consórcio. Então é plenamente possível que haja licitantes estrangeiros num consórcio, entre licitantes estrangeiros ou também com licitantes brasileiros. Não há nenhuma vedação em relação a isso. É evidente que não tinha nem motivo para haver qualquer vedação, qualquer restrição em relação a isso. Afinal, se um licitante estrangeiro pode participar isoladamente de uma licitação, também pode participar em consórcio, e isso é bastante evidente. A novidade que existe na lei
é o fato de que não existe mais a previsão de que o licitante estrangeiro não pode ser líder num consórcio. Estranhamente, né, de forma absolutamente sem sentido, a lei anterior, a Lei 8666, no seu artigo 33, parágrafo 1º, estabelecia que o licitante estrangeiro jamais poderia ser o líder caso integrasse um consórcio com licitantes brasileiros. Então, mesmo que um licitante brasileiro tivesse uma participação menor no consórcio, enfim, ele sempre teria que ser o líder caso houvesse o licitante estrangeiro. A liderança sempre deveria caber ao licitante brasileiro. Evidentemente, essa regra não fazia sentido, porque se um licitante estrangeiro pode participar isoladamente de uma licitação, não há motivo para vedar que ele seja líder no consórcio. Ser líder no consórcio, em tese, é menos do que participar isoladamente numa licitação. Não havia porquê dessa regra no artigo 33, parágrafo 1º da Lei 8666. Mas, como era uma regra prevista em lei, aplicava-se essa regra, diversos editais reproduziam essa regra, que afinal estava prevista em lei, mas era de fato uma previsão sem sentido. Hoje a Lei 14.133 não prevê mais nada a respeito disso, não tem uma previsão expressa permitindo que o licitante estrangeiro seja líder num consórcio, mas também não veda essa liderança. Se a lei não veda, me parece claro que hoje se admite que haja consórcios entre brasileiros e estrangeiros e que a liderança desses consórcios pode sim caber a um licitante estrangeiro. Não há mais aquela vedação que existia na lei anterior. Não há uma previsão expressa nesse sentido, mas a ausência de vedação me parece que resolve o problema. Em termos de moeda e pagamentos nas licitações internacionais, existem algumas regras no artigo 52 da Lei 14.133. A primeira delas é que existe a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira. Então, mesmo licitantes brasileiros, não só estrangeiros, podem cotar os seus preços numa licitação internacional em moeda estrangeira. Evidentemente, isso gera alguma complexidade em termos de comparação de proposta e o edital vai ter que prever regras a respeito disso, estabelecendo datas específicas que serão consideradas, porque as cotações das moedas podem variar e no limite pode ser que uma proposta inicialmente mais baixa se torne a mais alta, mas é possível sim, numa licitação internacional, a cotação de preços em moeda estrangeira. O artigo 52 também prevê a fixação de condições equivalentes de pagamento, ou seja, as condições de pagamento estipuladas para licitantes estrangeiros devem ser as mesmas aplicadas a licitantes brasileiros, né? As regras devem ser as mesmas, com a peculiaridade de que o licitante brasileiro vai sempre receber em moeda corrente nacional, né? Vai sempre receber em reais, e o licitante estrangeiro pode ser que não, dependendo da situação, mas o fato é que a preocupação da lei com a isonomia, né, com a fixação de regras de pagamento que sejam equivalentes. O terceiro ponto é a questão da conversão da moeda para pagamento. A lei não fala mais numa taxa de câmbio específica, mas me parece que a conversão de pagamento vai ter que ser regulada no contrato administrativo, ou seja, se o contrato for firmado com base em moeda estrangeira, esse mesmo contrato vai ter que lidar com essas peculiaridades, né, a respeito de cotação para pagamento, para conversão, enfim. Então é importante que o contrato administrativo regule esse assunto, porque a lei deixa em aberto e espera-se que o contrato administrativo trate disso. E também em relação às garantias de pagamento, o que o artigo 52 estabelece é a isonomia, né? As mesmas garantias de pagamento que forem proporcionadas para um licitante brasileiro terão que ser também proporcionadas para o licitante estrangeiro. As garantias de pagamento, portanto, devem ser as mesmas e aqui, de novo, a aplicação do princípio da isonomia, da igualdade de tratamento. Um assunto que também sempre gerou muita polêmica, né, tal como outros que a gente já viu, diz respeito à equalização das propostas, né? Qual que era o problema em relação a isso? O artigo 42, parágrafo 4º da Lei 8666, tinha uma regra que levava a crer que, diante de uma proposta de um licitante brasileiro e de um licitante estrangeiro,
a carga tributária do licitante brasileiro deveria ser acrescida na proposta do licitante estrangeiro, de forma a proporcionar uma equalização das propostas. Né? Muito embora a regra admitisse interpretações em sentido contrário, eu mesmo sempre interpretei em outro sentido essa regra, como vou explicar mais adiante, mas essa regra sempre gerou polêmica e muitos doutrinadores entendiam que ela obrigava a administração pública a colocar uma espécie de valor adicional na proposta do licitante estrangeiro, justamente para que o brasileiro não fosse prejudicado, né? Partisse do pressuposto de que o licitante estrangeiro tem uma carga tributária no seu país menor do que aquela carga tributária do licitante brasileiro, e para que não houvesse essa assimetria, né, essa concorrência desleal, digamos assim, a carga tributária brasileira precisaria ser considerada e acrescida na proposta do licitante estrangeiro. Muito embora essa interpretação fosse defendida por diversos doutrinadores muito reconhecidos, eu e diversos outros sempre entendemos num sentido diferente, por vários motivos. Né? Em primeiro lugar, existe o princípio da isonomia. Né? Não há por que pegar uma proposta no licitante estrangeiro e acrescer a ela a carga tributária no licitante brasileiro, mas não fazer isso no sentido inverso. Ou seja, pensava-se apenas do ponto de vista da proteção do licitante brasileiro, que teria supostamente uma desvantagem competitiva em relação ao licitante estrangeiro por supostamente ter uma carga tributária maior do que o estrangeiro. Só que esse pensamento simplesmente esquecia que existe também uma carga tributária no licitante estrangeiro, e a única forma de uma equalização nesse sentido seria acrescer ambas as cargas nas duas propostas e ver qual seria a mais vantajosa. Portanto, esse raciocínio já sai equivocado, no meu entendimento, já de largada, porque ele parte de uma visão protecionista que não é propriamente a visão da legislação brasileira, que, como eu falei, é aberta a licitantes estrangeiros e determina uma aplicação isonômica das regras. Simplesmente acrescer carga tributária brasileira a uma proposta de um licitante estrangeiro é uma conduta anti-isonômica e que me parece absolutamente equivocada. Além disso, a própria carga fiscal brasileira é uma incógnita. Né? Existem diversos mecanismos dos quais as empresas se utilizam, lícitos inclusive, claro, de elisão fiscal, né? de engenharias econômicas, societárias, para se pagar menos tributos. Isso é absolutamente legal. Portanto, não existe uma carga fiscal brasileira, né? No sentido de que X% sempre vai ser acrescido à proposta de um licitante estrangeiro. Não é assim que funciona. A carga tributária brasileira admite certos temperamentos, seja por condutas de elisão fiscal, que são plenamente válidas, seja pela própria aplicação de regras locais específicas. Muitas vezes, por exemplo, a carga de ICMS de um determinado estado é muito diferente do ICMS de outro estado, e assim vai. Existem tributos locais, né, tributos municipais, estaduais, que podem ser diferentes entre empresas brasileiras, e aliás nunca se falou em equalização de propostas de empresas de regiões diferentes do país. Então, identificar qual é a carga fiscal brasileira para que ela seja acrescida numa proposta de um licitante estrangeiro me parece algo inclusive impossível de ser feito. Não existe uma carga fiscal brasileira que possa ser utilizada para esse efeito. Como eu falei, existe também a carga fiscal do licitante estrangeiro. Né? Então, essa interpretação, né, de simplesmente acrescentar um valor a propósito do licitante estrangeiro me pareceu sempre bastante equivocada, muito embora de fato o parágrafo 4º do artigo 42 da Lei 8666 pudesse até dar esse tipo de interpretação. A interpretação que me parece a mais correta é a de que a equalização de propostas só é necessária quando a contratação de uma determinada proposta for causar uma despesa maior para a administração pública. E aqui eu cito um exemplo que deixa isso mais claro. Imagine, por exemplo, que a administração pública queira contratar a aquisição de um determinado equipamento. E esse equipamento, né, nós temos aqui 2 licitantes disputando
a licitação para a venda desse equipamento para o poder público. Um deles é um licitante brasileiro que vai fazer esse equipamento no Brasil, vai entregar no Brasil para a administração pública brasileira, e o outro é um licitante estrangeiro, né, que vai fazer esse equipamento num outro país e vai transportar esse equipamento para o Brasil e entregar para a administração pública aqui no Brasil. É óbvio que se esse equipamento for feito em outro país e for transportado para o Brasil, existe um custo de transporte, existe o imposto de importação, existem taxas alfandegárias, enfim, existe todo um custo na importação desse equipamento que o equipamento produzido no Brasil não vai ter. Então, é evidente que, diante de duas propostas diferentes, vai caber à administração pública fazer a equalização, não no sentido de acrescentar carga fiscal brasileira na proposta do estrangeiro, mas no sentido de verificar efetivamente qual é o seu preço final, qual é a proposta mais vantajosa. Se é aquela do licitante brasileiro, que eventualmente, aparentemente, pode até ser mais cara, mas que não envolve certos custos que a proposta do licitante estrangeiro vai envolver. Então, é nesse sentido que eu entendo que deve haver a equalização de propostas. Significa, basicamente, que a administração pública vai verificar, no fim das contas, levando em consideração todos os custos envolvidos, não só aquele da proposta especificamente, qual é a contratação mais vantajosa. Se é com o licitante brasileiro, que não tem alguns custos que o licitante estrangeiro tem, ou não, se mesmo com esses custos adicionais, a proposta do licitante estrangeiro vai ser mais vantajosa. Eu acho que esse exemplo deixa mais claro, porque o que importa, no fim das contas, é qual é o custo final para a administração pública. Não importa qual é o retorno para o particular, o que importa é o custo final, e o custo final, muitas vezes, pode parecer menor numa determinada alternativa, mas às vezes ele acaba tendo alguns acréscimos, e a ideia com a equalização de propostas é justamente identificar quais são esses acréscimos e considerá-los na decisão de qual é a alternativa mais vantajosa. Hoje, a Lei 14.133 não prevê mais propriamente a equalização de propostas, como previa o parágrafo 4º do artigo 42 da lei anterior. Ela só estabelece no artigo 52, parágrafo 4º, que os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. Me parece que esse dispositivo acaba sendo condizente justamente com aquela interpretação que eu e outros doutrinadores já defendíamos anteriormente, no sentido de que o que importa é verificar o custo final. Então, todos os gravames incidentes devem ser considerados, devem ser colocados numa planilha, e o resultado final vai derivar da comparação de propostas que eventualmente tenham gravames diferentes, mas o que importa é o preço final. É justamente essa, aliás, a interpretação que o TCU deu num caso específico, que é o Acórdão 2238 de 2013 do plenário, relatado pelo então ministro José Jorge, julgado em 2013. Era, no caso, uma licitação realizada pela Petrobras, ainda na época empresa estatal, dentro de um projeto chamado Projeto Energia Mais. Era a aquisição de alguns equipamentos, no caso religadores automáticos trifásicos, e era uma contratação inclusive financiada pelo Banco Mundial, mais especificamente pelo BIRD. O TCU fez justamente essa mesma interpretação a respeito da equalização das propostas, ou seja, o que cabe verificar quais são os custos finais. No caso ali, esse acordo é muito interessante porque ele faz toda uma explicação de regimes aduaneiros, de importação, que existem diversos regimes, enfim, e havia lá uma seleção de um regime específico para essa importação. Esse regime específico teria certos custos que uma produção brasileira não teria. Enfim, ele fez todo um levantamento de custos, que haveria numa importação, que não haveria caso essa importação não acontecesse, e chegou à conclusão de que era necessário planilhar esses custos, de forma que a Eletrobras só saberia efetivamente qual é a proposta mais vantajosa, levando em conta todos esses custos. E é isso que o TCU entendeu como a equalização das propostas, e é esse justamente o raciocínio que me parece mais adequado, é verificar
preço final, qual é o custo final para a administração pública. Pouco importa se a carga tributária do licitante brasileiro é maior ou menor do que a do licitante estrangeiro. O que importa é verificar para a administração pública quais são os encargos aplicáveis, o que eles aumentam em termos de custo e definir, ao final de tudo isso, o que é a proposta mais vantajosa. Bom, assim aqui nós encerramos a parte da aula que trata da participação de estrangeiros, né? E como eu falei, esse é um tema bastante complexo que gera muitas dúvidas de aplicação concreta, né? Nós passamos aqui por todas as questões relacionadas a demonstrações documentais, autorização para funcionamento no Brasil, regras específicas para estrangeiros, documentos equivalentes, equalização de propostas e alguns outros. E acho que assim a gente tem uma visão aí da segunda parte da aula, que é justamente como se dá a participação de estrangeiros, quais são as peculiaridades. E agora a gente passa para a terceira parte, que diz respeito ao acordo de compras governamentais que possivelmente o Brasil vai ingressar.